Amém. Você conhece a história do povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito, onde eles eram escravos, e tirou eles atravessando o Mar Vermelho aberto. Lá no deserto, está escrito que Deus, quando faltou comida, Deus deu a eles o maná, o pão que caía do céu. Quando eles se fartaram do pão, Deus enviou as codornizes. Quando faltou água, Deus tirou água da rocha. Durante o dia, está escrito que Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem, que além de dar direção, porque bastava eles olhar para o alto e sabiam o caminho a seguir, além de dar a direção, também protegia eles do calor do sol no deserto. Durante a noite, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo, que os aquecia do frio do deserto, porque o deserto, ele tanto é calor demais durante o dia e também frio demais à noite, por causa da falta de água. E também aquela coluna de fogo protegia eles das feras, afastava as feras, e não só, mas também iluminava eles na escuridão do deserto. De maneira que Deus estava sempre com o povo, enquanto eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Porém, Deus havia dado a ordem que no meio do caminho eles passassem pelo Sinai, porque ali eles iam receber os mandamentos de Deus e iriam fazer uma aliança com Deus. Só que até chegar lá, eles murmuraram. Você conhece a história, não conhece? Eles desejaram voltar para o Egito. Eles blasfemavam ao ponto de dizer assim: a nossa vida lá no Egito era melhor do que aqui no deserto, e Deus ia tolerando. Até que quando chegou ao pé do Monte Sinai, enquanto Moisés estava lá no Sinai, com Deus, recebendo as tábuas da lei com os mandamentos, enquanto Deus estava escrevendo as leis para o povo estava no pé do monte, construindo o bezerro de ouro, e chamando aquele bezerro de ouro de seu Deus, e adorando o bezerro de ouro. Moisés desceu quando viu aquilo, pegou as tábuas da lei, numa atitude de raiva, jogou elas no chão, quebrou aquelas tábuas que foram escritas pelo próprio Deus, que era símbolo da aliança que Deus faria com aquele povo, quebrou elas ali, e então Deus falou assim para Moisés, capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, ou seja, teimoso, para que te não consuma eu no caminho. Então, lembre-se que eles estavam no meio do caminho, indo para onde? Para a terra prometida. Diante de tudo aquilo que o povo vinha fazendo, Deus disse assim para Moisés: Moisés, pega este povo e leva à terra prometida. Eu vou enviar um anjo que vai guiar vocês no caminho, que vai dar a vocês a vitória sobre os inimigos que vocês vão entrar no caminho, e eu vou cumprir. O que eu prometi, eu vou cumprir. Vocês vão entrar na terra que eu prometi, mas eu não vou mais com vocês. Para mim chega. Se eu for com vocês, por causa da teimosia do povo, eu vou acabar destruindo vocês no caminho. Então, vocês vão, o anjo que eu vou enviar vai garantir a vitória de vocês, vou cumprir tudo que eu prometi, mas eu mesmo não vou mais estar com vocês. Quando Moisés ouviu essas palavras, está escrito que ele não aceitou, e foi falar com Deus. No versículo 11 está escrito que ele falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda.
ele entrou na tenda para falar com quem? Com Deus. E a sua comunhão com Deus era uma comunhão tão forte que a Bíblia chega ao ponto de dizer que eles falavam como dois amigos, face a face. Tamanha era a comunhão que Moisés tinha com quem? Com Deus. Às vezes, na igreja, a gente vê as pessoas buscando que Deus faça na vida delas o que fez na vida de Moisés. Mas são pouquíssimos os que desejam ter a comunhão que Moisés tinha com Deus. Há pessoas que, quando vão falar com Deus, elas dizem, olha, Deus abre as portas na minha vida, como o Senhor abriu o mar vermelho para Moisés. Deus seja comigo como o Senhor foi com Moisés. Mas pouquíssimas são as pessoas que dizem assim, Senhor, eu quero ter comunhão contigo que Moisés tinha, eu quero ser teu amigo, como Moisés era. Eu quero falar com o Senhor face a face, como Moisés falava. Elas querem as bênçãos que os homens de Deus tinham no passado, mas não buscam a comunhão que eles tinham com Deus. E mal sabem que o que Deus fez na vida deles, desses homens de Deus, era consequência da comunhão que eles tinham com Deus. E às vezes há pessoas na igreja que estão fazendo o oposto. Elas desprezam a comunhão com Deus e buscam, ou o seu relacionamento com Deus se limita apenas às coisas que Deus tem para oferecer na vida delas. É como aquela pessoa que se casa com alguém por interesse, que está com uma pessoa e suporta aquela pessoa por causa do que aquela pessoa pode lhe oferecer, e não por causa do que aquela pessoa representa para ela. Então, há pessoas que estão na igreja, querem que Deus as abençoe, querem que Deus mude a vida delas, e às vezes até cobra que Deus faça na vida delas o que fez na vida desses homens de Deus do passado, mas não buscam, não se esforçam para ter o relacionamento com Deus que essas pessoas do passado tinham. E eu digo isso porque não é o fato da pessoa vir à igreja que mostra que ela quer a presença de Deus, mas são nas atitudes, são nas escolhas que a pessoa faz. Imagine, por exemplo, quem aqui é casado? Quem é casado? Imagine que o seu marido, a sua esposa, diz que lhe ama, mas não lhe respeita, não lhe trata bem, não lhe é fiel. O que ela diz, ou o que ele diz, significa alguma coisa para você? Pelo contrário, você até se sente ofendido quando ele diz para você que te ama e trata você do jeito que te trata. As palavras dele chegam a dar nojo. Você diz assim, olha, é melhor você não falar nada, porque o que você faz comigo não condiz com o que você diz que sente por mim. E eu posso dizer o mesmo em relação a Deus. Há pessoas que dizem assim, eu quero a presença de Deus, mas vive no pecado. É aquela pessoa que ela diz, eu quero que Deus fale comigo face a face, mas nem a Bíblia ela traz na igreja. Se Deus não consegue falar com ela nem através da Bíblia, imagine falar o quê? Face a face. Não há uma sede, não há um desejo por um relacionamento com Deus. Não há às vezes na hora da busca, a pessoa fica calada. Eu sei que há pessoas que dizem assim, eu falo em pensamento, mas quando a pessoa está com sede, ela não consegue falar em pensamento. Ela não consegue ficar com a boca fechada. Ela quer falar com Deus, ela quer conversar com Deus. Às vezes, quando vai falar com o pastor, fica 1 hora conversando com o pastor, mas na hora de falar com Deus, não tem palavras. Na roda de amigo, ela é conhecida como a faladeira. Faladeira? Ou faladora? Acho que faladora soa melhor, né? Tem assunto para tudo. Mas quando vai falar com Deus, não tem assunto para nada. Então a pessoa não tem esta sede de um relacionamento com Deus. Sabe o que Moisés disse para Deus? Quando Deus disse para ele, olha, eu vou levar vocês à terra prometida, mas eu não vou com vocês. Sabe o que Deus disse? O que Moisés disse para Deus? Moisés disse assim, versículo 15, depois você pode ler a história toda na sua casa, a conversa toda de Moisés com Deus, mas resumindo, no versículo 15 ele disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Olha só o que Moisés disse para Deus, Senhor, o Senhor está dizendo que vai nos levar à terra que nós tanto desejamos, que nos vai guardar no caminho, que vai nos livrar dos nossos inimigos, mas eu digo uma coisa, se não for para o Senhor ir comigo, eu prefiro ficar aqui no deserto,
nesse calor, do que sair daqui para uma terra confortável sem a tua presença. Sabe lá o que é isso? É aquela pessoa solteira que é convertida, nascida de Deus, que diz assim: eu prefiro ficar solteiro do que casar com alguém que vai me tirar da presença de Deus. É aquela pessoa que diz assim: eu prefiro perder um emprego, um bom emprego, que poderia até me enriquecer, eu prefiro perder esse emprego e lutar por um outro emprego, do que perder a minha comunhão com Deus. Porque nada é mais importante para mim do que a comunhão com Deus. A proposta que Deus havia feito para o povo de Israel era maravilhosa. Imagine um povo que cresceu sonhando essa terra prometida. Imagine um povo que saiu do Egito sonhando chegar nessa terra. Deus fala assim: olha, eu vou cumprir o que eu prometi. Estou garantindo que vocês vão chegar na terra que eu prometi. Uma terra maravilhosa. E ainda vou enviar um anjo que vai guiar vocês e proteger vocês. A única coisa é que eu não vou com vocês. E Moisés vira e fala assim: não, eu abro mão dessa terra, fico aqui no deserto, mas não fico sem a tua presença. Amém? É aquela pessoa que diz o seguinte: Deus, não importa as lutas que eu tenho que passar, não importa as perseguições que eu vou passar por aceitar o Senhor como meu Salvador, não importa o que eu vou ter que abrir mão, não importa, desde que eu tenha a tua presença na minha vida. Amém? Quando Deus ouviu essas palavras, e Deus sabe, Ele conhece a sinceridade das pessoas, quando Deus ouviu essas palavras, Deus voltou atrás e disse para Moisés, no versículo 17: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto, ou seja, eu vou com você, Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Graça, quando Deus fala que Ele achou graça, não é engraçado, graça de engraçado. Graça significa misericórdia, significa um bem não merecido. Ou seja, é como se Deus dissesse: olha, merecer vocês não merecem, mas você encontrou graça, você encontrou misericórdia aos meus olhos. E sabe por que Deus voltou atrás? Porque essa sempre foi a vontade de Deus. Deus não queria que o povo fosse com um anjo. Deus queria que fosse Ele a conduzir o seu povo. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Veja na história da criação, quando Deus criou Adão e Eva e passeava todas as tardes com ele no paraíso. Deus sempre quis estar em comunhão com o homem. É o homem que quer tudo de Deus, menos comunhão com Ele. Porque quando uma pessoa quer comunhão com Deus, ela faz tudo para agradar Ele. Se tem uma coisa que ela sabe que não agrada a Deus, ela diz: eu não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus. Às vezes é até algo na mente, que ninguém sabe, mas porque ela quer comunhão com Deus, ela diz: não, eu não vou pensar assim, eu não vou sentir isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu não quero perder a minha comunhão com Deus, porque a presença dEle é a coisa mais importante na minha vida. Amém? Depois, quando você tiver um tempo em casa, você lê o restante da história, você vê Deus no capítulo 34, no versículo 1, dizendo assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Deus disse assim: Moisés, você quebrou as pedras que eu escrevi com as minhas palavras. Mas vai lá, pega outras 2 e eu vou escrever as mesmas palavras que você quebrou. Em outras palavras, não importa se você quebrou as minhas palavras, não importa se você me deu motivos para desistir de você, eu te dou uma nova chance. Aqui foi um recomeço para Moisés e para o povo de Israel. Amém? E Deus sempre vai dar chance para recomeçar. Você que está aqui, quebrou sua aliança com Deus, você falhou, você caiu,
você, enfim, trocou a comunhão dele com ele por outras coisas, por uma amizade, por um namoro, por uma bênção que você conquistou, pegou a bênção e foi embora. Deus está dizendo para você que quer andar com você. E está dando a oportunidade que deu para quem? Para Moisés e o povo de Israel. E sempre vai dar, quando houver sinceridade, como houve nas palavras de Moisés. Amém? Então, se você diz assim, pastor, eu reconheço, nada é mais importante para mim do que a presença de Deus. Nada. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Estou disposto a mudar um comportamento, estou disposto a deixar um hábito, eu estou disposto a me policiar nas minhas atitudes, eu estou disposto a buscar todos os domingos, porque eu não tenho sido frequente, eu estou disposto a fazer tudo o que é preciso, mas eu não abro mão de ter comunhão com Ele. Então você vai falar isso para Ele agora. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Somente Tua presença me fortalece para prosseguir.